Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a bondosa presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, trazendo paz e consolação. Seja bem-vindo ao nosso canal e a mais um comentário acerca dos conteúdos da Bíblia. Hoje nós iremos falar sobre o poderoso Sermão do Monte. Nesta oportunidade, temos o privilégio de estarmos meditando e aprendendo com o maior ensinador de todos os tempos. Pode até ser que alguém não acredite na divindade de Jesus, porém, ninguém pode negar da sua capacidade extraordinária de ensinar. Ensinos que atravessaram os séculos e chegaram até a nós. O tema de hoje, o Sermão da Montanha, é uma das referências que provam para nós que o nosso Senhor Jesus é o mestre de todos os mestres. Já na introdução, vamos estar falando sobre a localização onde foi proferido o Sermão do Monte. Temos aí uma foto nos apresentando o Mar da Galileia. O texto diz: ao norte de Israel, às margens do Mar da Galileia, que na verdade é um lago, como nós podemos ver aí na foto, entre as cidades de Tábiga e Cafarnaum, é o cenário do Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5 e verso 1 temos o texto: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Temos aqui uma descrição de como ocorreram os fatos. Os registros de Mateus nos permitem imaginar a cena. O Senhor Jesus realiza pelo menos 3 ações dentro deste texto, antecedendo o seu ensino. Primeiro, ele vê a multidão, ele percebe as pessoas. O seu olhar vê mais do que a aparência, ele enxerga a alma das pessoas. A segunda ação de Jesus, ele sobe a um monte, possibilitando aquela multidão, formada por homens, mulheres e crianças, enxergar o Mestre. Assim como Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, o novo Moisés, o nosso Senhor Jesus, sobe ao monte para ensinar ao povo a lei de Deus. A sua terceira ação consecutiva foi sentar, pois quem tem amor pelo ensino não tem pressa. E sabe que ensinar e aprender é um processo lento e que deve ser realizado com paciência. A quarta ação não pertence a Jesus. Aproximaram-se dele os seus discípulos e a multidão. A cena está completa. Nós temos o local, nós temos os alunos e temos também a presença do maior pedagogo que o mundo já conheceu. Em Mateus capítulo 5, verso 2 diz: e abrindo ele a boca, os ensinava. Meus irmãos, eu acredito que a presença do Espírito Santo estava sobre aquele lugar, transformando aquele ambiente em um ambiente sobrenatural para que o ensino se tornasse eficaz. Pelo menos por 3 motivos eu posso ver a presença do Espírito Santo ali. O primeiro motivo é que Jesus ensinava mediante a inspiração do Espírito Santo. O segundo motivo é porque a multidão não se dispersava, porque estavam totalmente envolvidos e admirados da doutrina do nosso Senhor Jesus. E em terceiro lugar, em um campo aberto, uma multidão de pessoas, seria impossível que todos pudessem ouvir e entender se o Espírito Santo não estivesse levando o som da voz de Jesus até o ouvido e o coração de cada um, porque Jesus não usava microfone. O Sermão do Monte, temos aí o conceito deste sermão. O Sermão da Montanha é um discurso de Jesus Cristo
que pode ser lido no Evangelho de Mateus, compilado aí no capítulo 5 até o capítulo de número 7, e no Evangelho de Lucas, onde ele se encontra fragmentado em muitas referências, mas principalmente no capítulo 6. Nestes discursos, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Este conceito foi tirado do livro O Sermão da Montanha, pelo escritor Huberto Roden. Nós temos aí embaixo também mais 3 conceitos mais resumidos do que pode ser conceituado o Sermão do Monte. Ele é o caráter do reino de Deus. Ele também é o comportamento cristão ideal. O Sermão do Monte também é o código de conduta da igreja. Nossa conduta deve refletir que somos parte do reino de Deus. E por isso somos diferentes. Diferente de quem? Diferente de quem não faz parte deste reino de Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones uma vez disse: visto que sois cristãos, vivei deste modo. Quando analisamos os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos algumas aparentes contradições quando falam sobre o mesmo assunto. E eu gostaria de citar algumas destas. Primeiro, o evangelista Mateus, ele apresenta o Sermão da Montanha antes da chamada dos discípulos. Já o evangelista Lucas, ele apresenta o Sermão do Monte após a chamada dos 12. Isto ocorre porque o evangelista Mateus ele tem uma preocupação maior com o conteúdo em que ele está registrando do que com a cronologia dos fatos. E isto não ocorre somente no Sermão da Montanha, mas em todo o seu conteúdo. Uma segunda aparente contradição é que o Evangelho de Mateus chama o Sermão da Montanha, enquanto Lucas chama de o Sermão da Planície, o que nos dá uma ideia totalmente diferente acerca do local. Isto ocorre, possivelmente, porque Jesus tem ensinado este sermão mais de uma vez, em várias ocasiões. Uma delas, Lucas teria registrado estando Jesus em uma planície. Em uma outra ocasião, Mateus teria registrado estando Jesus sobre uma montanha. Uma outra diferença muito bem presente nos livros é que o Evangelho de Mateus ele faz uma compilação muito maior dos ensinos de Jesus e compila eles no Sermão da Montanha, coisa que Lucas não faz. Enquanto Lucas referencia apenas 30 versículos para o Sermão da Montanha, o evangelista Mateus cita 107 versículos, quase que 4 vezes mais do que o evangelista Lucas. A partir de agora, vamos abordar o conteúdo do Sermão do Monte. Já justifico aos meus irmãos que não tem como, neste comentário, nós estudarmos referência a referência. Por isso, nós separamos o estudo por assuntos, onde vamos estar abordando algumas referências que tratam sobre o mesmo assunto. Então, vamos ao conteúdo do Sermão da Montanha. O primeiro assunto abordado por Jesus fala sobre as bem-aventuranças. No capítulo 5, vai do verso 3 ao verso 12. Nós temos aí as 8 bem-aventuranças, onde a primeira é bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a última, a de número 8, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurados é muito bem traduzida em nossas Bíblias pela palavra felizes. Porém, não é uma felicidade qualquer. Quando o grego traduz esta palavra, ele traz uma ideia de uma riqueza que satisfaz. Quando o hebraico traduz, ele diz quão felizes, nos dando uma ideia, estas traduções,
de que a tradução para bem-aventurados seria uma felicidade acima da média, uma felicidade que satisfaz, uma felicidade que completa o ser humano. Esta felicidade não pode ser produzida pelo mundo, mas ela é produzida pela presença do Espírito Santo em cada um de nós. Quando Jesus cita as bem-aventuranças, ele sempre as cita num sentido futuro. Ele diz: alcançarão misericórdia, serão consolados, sempre dando uma ideia do futuro. Porém, quando ele fala a palavra bem-aventurado, ele dá uma ideia de presente, nos ensinando que a promessa será completa no futuro, mas o gozo e a alegria já moram em nossos corações pelo fato de existir uma promessa. Em outras palavras, o Espírito Santo já produz em nós a alegria pelo simples fato de nós termos uma promessa de que as bem-aventuranças se cumprirão sobre as nossas vidas. Outro assunto do Sermão da Montanha, os discípulos e o mundo, registrado no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. O texto fala sobre vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O texto áureo desta passagem, Mateus capítulo 5 e verso 16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta é a razão de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Em uma rápida análise, para que serve o sal? O sal ele serve para dar sabor. Quando o sal é inserido em qualquer lugar, ele altera o sabor. Em outras palavras, o que Jesus estava nos ensinando é que a nossa vida presente em qualquer ambiente deve alterar o sabor do ambiente em que nós nos encontramos. A nossa vida, a nossa presença deve influenciar de tal modo que o ambiente seja alterado pela nossa presença. A luz, para que serve a luz? A luz serve para iluminar. Ela substitui as trevas, clareando o lugar. O que Jesus está nos ensinando é que nós devemos influenciar a tal ponto de também alterar, substituindo as trevas. Meus irmãos, em suma, o que Jesus estava dizendo era: o que nós devemos esperar do sal? Que ele salgue. O que nós devemos esperar da luz é que ela ilumine. O que nós devemos esperar do cristão é que ele viva parecido com Jesus. Meus irmãos, nós não estamos nesta terra por acaso. Nós somos luz, somos sal e devemos viver do modo que Jesus viveu. O terceiro ensino do Sermão da Montanha nos fala sobre os contrastes da nova lei. Registrada em Mateus capítulo 5, vai do verso 17 até o 48, que nós resumimos em algumas poucas palavras. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Jesus estava fazendo uma referência à lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, Jesus estava trazendo uma nova interpretação da lei de Moisés. Os textos que nós temos aqui abaixo seguem o mesmo raciocínio. Eu vou ler apenas o segundo para servir como exemplo para nós. Não cometerás adultério, foi o que os antigos ouviram. A nova interpretação de Jesus é: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A também chamada lei do amor não é um amor sem compromisso e muito menos um amor sem responsabilidade. Alguns acreditam que a lei do Novo Testamento é muito mais simples de ser vivida e praticada quando comparada à lei do Antigo Testamento. Porém, meus irmãos, a lei do reino de Deus,
ela requer não somente que as nossas atitudes honrem o nome de Deus, mas também a intenção das nossas atitudes glorifiquem o nome do Senhor. Para aqueles que acham que a lei do amor é mais simples de ser vivida, eu separei duas referências que mostram para nós a complexidade de cumprir a vontade de Deus no Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, e versículo 20 diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Acha pouco? Olha capítulo 5 e o verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, porque perfeito é vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, a chamada lei do amor requer uma justiça e uma santidade acima da média para chegar até a cidade de Deus. O quarto ensino do Sermão da Montanha fala sobre disciplinas espirituais. Registrada no capítulo 6, vai do verso 1 até o verso de número 18. O assunto nos fala sobre esmolas, oração e jejum. O texto áureo desta passagem é Mateus capítulo 6, verso 1 e verso 2. Guardai-vos de fazer para serdes vistos pelos homens. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Esmolas, oração e jejum são práticas e disciplinas espirituais que devem fazer parte da vida do cristão. O que Jesus está nos advertindo aqui é que não podemos fazer todas essas atitudes com a intenção de se mostrar, de se autopromover, de querer aparecer. Jesus diz: se o seu objetivo é se autopromover e você foi reconhecido porque fez, então já recebeu o seu galardão. O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que a mão esquerda não precisa saber o que a mão direita está fazendo. Em outras palavras, não precisa o mundo inteiro saber dos seus atos de bondade se você está fazendo para Deus. Deixa que Deus está vendo e deixa que Deus vai lhe recompensar por isso. Das três atitudes citadas por Jesus, a oração é colocada em evidência dentro do texto. Em Mateus, capítulo 6, e versículo 9, o Senhor nos ensina a orar, e eu gostaria de comentar sobre esta oração. Primeiro, Pai nosso que estais no céu. Quando chamamos o nosso Senhor de Pai, estamos nos colocando na condição de filhos. E a primeira coisa que preciso saber acerca da oração é: a oração deve ter intimidade de filho para com o seu Pai. Segundo, santificado seja o teu nome. É um reconhecimento da natureza santa do Senhor. A oração, ela é iniciada através da adoração. Uma adoração que reconhece que o Senhor tem uma natureza melhor e superior à nossa. Na sequência, venha o teu reino. Aqui, quem ora começa a pedir, mas ele começa a pedir coisas espirituais que possam contribuir para o reino de Deus e não para a sua vida terrena. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Que a vontade do Senhor prevaleça e não a nossa, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Agora, quem ora começa a pedir a seu próprio benefício, pedindo conforme as suas necessidades. Você percebe que muitas vezes nós oramos errado, sempre pedindo mais do que cumprindo os demais ensinamentos de Jesus para a oração? Olha só a sequência. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
O ensino acerca do perdão diz que ele é proporcional, ou seja, o Senhor nos perdoa assim como, ou tal como nós perdoamos. E o perdão ele também é condicional. Se eu perdoar, ele me perdoa. Se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa. Versículo 13. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui a oração pede livramento, socorro, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Perceba, meus irmãos, que a oração finaliza com uma adoração, assim como inicia com uma adoração, ao reconhecer a natureza divina do Senhor. E ao finalizar qualquer oração, usamos a palavra amém, que significa assim seja. Meus irmãos, através deste rápido comentário, possamos perceber que precisamos melhorar a forma como oramos ao Senhor. O próximo assunto tratado por Jesus no Sermão do Monte é sobre o materialismo e a providência divina, registrada no capítulo 6, vai do versículo 19 ao versículo 34. Não ajunteis tesouro na terra, ajuntai tesouros no céu, disse Jesus. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, o comer, o beber e o vestir. O texto áureo desta sequência de versículos é: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 e verso 33. Não ajunteis tesouro na terra, diz o Senhor. Meus irmãos, o Senhor não está nos incentivando à pobreza e muito menos estaria nos desestimulando a buscar uma vida próspera. Na verdade, o zelo de Deus por nós está nos fazendo um alerta de que quando priorizamos as coisas materiais e desta vida acima das coisas espirituais, nós já estamos dizendo onde está o nosso tesouro e onde está o nosso coração. Por isso, o Senhor nos faz um alerta para pararmos e pensarmos: quais são as minhas prioridades? As coisas espirituais ou as coisas desta terra? Quando você chegar a esta resposta, você vai perceber se o seu tesouro está na terra ou se o seu tesouro está no céu. O texto de Jesus nos ensinando, ele diz que aqueles que colocam como prioridade as coisas espirituais ou aqueles que amontoam riqueza no céu, o Senhor lhes faz uma promessa, onde ele irá suprir todas as suas necessidades básicas. O texto áureo desta referência é Mateus capítulo 6 e verso 33, que nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? O comer, o vestir e o beber, é o que nos diz o texto. Então, todas estas coisas, as necessidades básicas, o Senhor vai suprir para aqueles que priorizam o reino de Deus em sua vida. O próximo assunto abordado por Jesus no Sermão da Montanha, a conduta entre os irmãos, registrada no capítulo 7, vai do versículo 1 até o versículo 12. Não julgueis, para que não sejais julgados. Dentro desse texto, o versículo áureo é o versículo de número 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, faça aos outros o que gostaria que fizessem com você. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada não proíbe toda forma de julgamento. Na verdade, a Bíblia nos incentiva e nos ordena a julgar. A Bíblia diz, por exemplo, que devemos julgar as profecias. Também nos diz que devemos julgar
os profetas conforme as suas obras, devemos também julgar para disciplinar alguém que fez alguma coisa errada. E também a Bíblia diz que nós, os espirituais, temos a capacidade dada por Deus para julgar, discernindo todas as coisas. Perceba que a Bíblia Sagrada não proíbe o julgamento, e sim nos incentiva. Porém, a Bíblia Sagrada também nos diz que toda forma de julgamento deve ser sempre conforme a base da palavra de Deus. Não é segundo o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. É a Bíblia que é o parâmetro para poder julgar o que é certo e o que é errado. E o objetivo do julgamento permitido pela Bíblia é sempre para alcançar o bem do corpo de Cristo, ou para ganhar um irmão, ou afastando quem deve ser afastado, para também preservar a integridade da igreja. Não julgueis para que não sejam julgados. O que Jesus ensina aqui deve ser interpretado dentro do contexto do ensino de Jesus. O que ele estava dizendo é que quando eu cometo os mesmos pecados que o meu irmão, qual é a minha autoridade para poder julgá-lo e condená-lo, se eu também faço as mesmas coisas? Por isso Jesus disse, primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o pequeno cisco do olho do seu irmão. Jesus chama de hipócrita quem condena os outros por atitudes que também ele mesmo pratica. O que o Senhor Jesus está autorizando é, se você julga, você está permitindo que os outros também lhe julguem. O último assunto abordado por Jesus no Sermão do Monte engloba vários ensinamentos. O primeiro, estreita é a porta e apertado é o caminho. Jesus está falando da dificuldade de andar no caminho do reino, por isso poucos entram por este caminho. Segundo, acautelai-vos dos falsos profetas, um alerta sempre presente nos textos sagrados, afirmando que tentarão nos tirar do caminho do reino. O terceiro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O Senhor está nos ensinando que nem todo mundo que está no caminho conosco verdadeiramente é um cristão segundo a vontade de Deus. E o seu último ensinamento fala sobre os 2 alicerces. De forma muito sábia, o evangelista Mateus coloca o último ensinamento do Sermão da Montanha como sendo os 2 alicerces, porque este ensino nos traz a memória de que aquele que ouve o ensinamento de Jesus e não pratica é comparado ao homem que constrói uma casa sobre areia e a casa um dia ou outro vai cair. Porém, aquele que ouve o ensinamento de Jesus e coloca em prática, a casa desse não cai, porque construiu a sua casa sobre uma rocha firme, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, observe só. Jesus ensina todo o Sermão da Montanha e quando finaliza, ele diz o seguinte: se você ouviu o Sermão da Montanha, se você entendeu o Sermão da Montanha, se você conhece o Sermão da Montanha e não pratica, não vale para nada. Todo este conhecimento que você está adquirindo hoje é para ser colocado em prática, porque só assim você vai alcançar o favor do Senhor e viver conforme agrada ao nosso Senhor Jesus. O Sermão da Montanha finaliza e o evangelista Mateus conclui o seu texto fazendo uma referência digna de nota. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, o Sermão da Montanha, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Aqui
também finalizo as minhas palavras. Meu querido, muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.